Já que estamos no Halloween, nada melhor então do que comentar sobre um livro que tem aquele quesinho de medo, de mistério, de suspense e até de uns sustos de vez em quando. Foi uma leitura que eu fiz recentemente e embora não tenha assim me proporcionado muito medo, muitos sustos como eu esperava, ainda assim se encaixa no clima de Halloween e ainda assim é um livro com uma aura de suspense muito forte, então achei digno comentar dele aqui nessa data. E eu estou falando de Aura, do Carlos Fuentes. Eu acabei comprando na Bienal, tava com 20% de desconto, é um livro super curtinho, pensei, bom, vou ler rapidinho, vai dar samba. E acabou que eu curti bastante a leitura, eu realmente li rápido. Esse é o meu livro de bolsa, né, que eu coloco na bolsa porque é levinho, então leio em fila de banco, nessas situações assim. Ainda assim, li bem rapidinho, mas eu confesso que o livro não me assustou propriamente, sabe? Eu tava esperando morrer de medo com essa leitura, porque eu já havia visto pessoas comentando que é um livro muito assustador, é um livro muito tenso mesmo. E assim, eu já li coisas piores nesse sentido, coisas que me deram muito mais medo. De qualquer maneira, o que eu curti nesse livrinho aqui foi a narrativa do Fuentes. Mas aguenta aí que nós vamos chegar lá já já. Bom, esse livro aqui, ele começa com o diferencial de ser narrado em segunda pessoa. Então isso significa que ele fala assim, você lê um anúncio de jornal, você faz isso, você faz aquilo. Ele, embora esse narrador esteja se direcionando ao Felipe, o protagonista da nossa história, o efeito é como se você, leitor, fosse o destinatário daquela mensagem. Isso causa um impacto muito grande e causa até uma certa estranheza. Eu lembro que eu custei a me acostumar com esse estilo de narrativa. Mas calma, vai dar tudo certo porque você acaba se envolvendo muito nesse estilo do autor. Bem, então esse Felipe tá lendo esse anúncio no jornal que pede basicamente uma pessoa com a mesma formação, com a mesma experiência, com a mesma instrução que ele. Parece que o anúncio tem o nome dele. E é um dinheiro assim muito grande, uma quantia que não dá para descartar, para desprezar. Então ele resolve, né, se candidatar. O único problema é que o emprego é para trabalhar com uma velha senhora em louco. Ou seja, ele vai ter que morar na mansão muito antiga, muito obsoleta dessa velha senhora. E ela é uma velha senhora cheia de manias, o que já dá pra perceber logo no início da história. Mas ainda assim, o dinheiro vale muito a pena, então ele pensa, ah, são só manias de uma velha maluca, vou aguentar esse sacrifício por conta do salário que é muito bom. E o trabalho basicamente é ele remexer nos escritos do marido dessa senhora que já morreu há muito tempo, mas deixou como se fosse um livro de memórias, e o trabalho dele é organizar essas memórias para futuramente transformá-las num livro. Um trabalho molezinho, que ele pensa que vai finalizar rapidinho, então acaba valendo a pena ele se mudar para lá. Além dessa senhora, vai morar nessa casa com ele a Aura, a sobrinha dela, que é uma jovem extremamente misteriosa. Ela fala muito pouco, ela mostra muito pouco de si e tem toda uma aura de mistério envolvendo cada passo dela, e isso intriga muito o Felipe logo de princípio. Ele vai começar a se envolver, se apaixonar pela Aura e começa a ser correspondido, o que vai causar uma série de probleminhas lá na frente, por assim dizer. Mas então tá, ele começa lá com o trabalho dele de revirar os escritos do marido da velha senhora, ler tudo, tintim por tintim, para descobrir o que dá para ser aproveitado, o que pode ser publicado, enfim. E ele começa a ler, no início não tá muito interessante a narrativa não, tá falando só sobre guerra e coisas do tipo, mas depois chega a parte em que ele começa a falar sobre a esposa, sobre a senhora Consuelo, que é a patroa do Felipe. E ele começa a ficar muito intrigado, primeiro porque ele acha que as datas não batem, que para as datas baterem certinho, a velha tinha que ser muito mais velha do que de fato ela era. A segunda coisa que intriga muito ele é que quando o marido começa a descrever essa senhora, essa Consuelo, a
descrição dela, tanto de vestimenta, quanto de aparência física, quanto modo de se portar, é exatamente igual a Aura. É extremamente semelhante à sobrinha e ele fica muito encafifado com isso. Tipo, por que duas pessoas vivendo em épocas totalmente diferentes, em períodos totalmente diferentes, por que elas se parecem tanto? Isso começa a deixá-lo intrigado e ele quer saber o que tem por trás daquilo. E aí ele vai aprofundar a relação dele com a Aura mesmo, tá? Ele vai se declarar pra ela e ela vai acabar descobrindo que ela também gosta dele. Eles acabam combinando de passar uma noite juntos e aí que a coisa fica complicada, porque acontece uma coisa na noite que eles passam juntos e não dá pra entender direito. Ele fica sem entender o que tá acontecendo e o leitor também fica sem entender o que tá acontecendo. Tipo, é realmente isso? E sei lá, eu acho que eu não vou falar mais nada porque pode estragar um pouco a experiência de leitura, a imersão que o livro proporciona. Mas então, o que eu achei? Bem, como eu comentei logo no início do vídeo, o grande ponto desse livro é a técnica literária do autor. Então, esse é o grande acerto desse livro, é o que faz ele ser tão belo. O tempo inteiro a gente tem aquela sensação de que tá visualizando literalmente sombras e ecos ao longo de toda a narrativa. Tem aquela coisa de mistério que vai crescendo a cada página e que não é uma coisa forçada, não tem aqueles pontos de clímax no fim de cada capítulo nem nada do tipo, e sim uma tensão crescente que vai sendo alimentada pouco a pouco, e é muito bizarro como isso vai tomando forma até chegar ao final do livro. O final não é tão explosivo quanto era de se esperar. Na verdade, ele deixa algumas coisas no ar e eu acho isso bom, porque vai fazer necessariamente que o leitor fique pensando sobre aquilo, vai pesquisar, vai procurar opiniões de outros leitores, mesmo depois de finalizar a leitura. Isso é ótimo quando um livro consegue. Então, assim, mais um ponto alto pro autor. Uma outra coisa que eu gostei bastante nessa narrativa do fantasy é que fica aquela dúvida no ar de o que é sonho, o que é realidade, sabe? O que é ficção e o que é real, o que é palpável. Em certos momentos da narrativa, a linha que define a realidade do sonho é muito tênue, tanto que eu acho que o próprio Felipe, o próprio personagem principal, ele às vezes se vê em dúvida se aquilo tá acontecendo de verdade ou se é a imaginação dele. E eu achei bizarro a maneira como o autor mexe com a gente nesse sentido. O livro tem aquela coisinha de sobrenatural, no sentido de coisas que a gente não pode explicar, que a gente não sabe de onde vem, que permeia toda a narrativa. Então a gente nunca acaba por saber de fato com o que a gente tá lidando naquela história, e ao mesmo tempo é isso que faz o livro ser tão interessante, porque você sabe que tem alguma coisa sobrenatural, alguma coisa que não é real, que não é humana, por assim dizer, mas você não sabe o que é. E aí, o que será? Como conviver com isso? Então, pra mim, essa é a grande chave do livro, é o que faz tanta gente se encantar com ele. Agora, pra mim, Fabiola, o livro decepcionou no sentido de que, realmente, eu fui com uma expectativa enorme de, ai meu Deus, não vou conseguir dormir essa noite. E não aconteceu, sabe? O livro em momento algum me deu medo. O livro até me deixou tensa em alguns momentos da narrativa, principalmente quando tem umas imagens muito assustadoras, umas imagens muito bem descritas de ratos e bichos e mofo e sombras e escuridão e coisa e tal. Isso tudo é bem real, então isso tudo realmente me deixou tensa. Agora, medo, assim, propriamente, não senti enquanto estava lendo Aura. Eu, sinceramente, eu não sei se eu entendo a fama que esse livro tem de livro de terror super assustador, socorro, porque pra mim, que nem sou assim habituê de histórias de terror, na verdade eu tenho medo, um pouquinho de medo, então é raro eu me aventurar por esse tipo de história, mas eu não achei que Aura foi assim um livro que
tem muita capacidade de proporcionar temor, de proporcionar horror às pessoas que o leem. Na realidade, eu já li alguns outros livros. Stephen King, por exemplo, tem alguns livros que me deixaram muito mais com medo e muito mais tensa, apesar de não ter, assim, essa narrativa em que o temor é crescente, o medo é mais palpável. Eu não sei se eu tô sabendo me explicar direito e me perdoe se o vídeo tá confuso, mas a questão é que Aura me deixou muito confusa, porque ao mesmo tempo que ele foi muito bom e não dá pra negar que o estilo do autor é incrível, é sem igual. Eu não me lembro de ter lido nada remotamente parecido na vida. Ao mesmo tempo que eu admiro e reconheço tudo isso, eu também não entendo de onde vem esse hype de livro super assustador, de história de terror que vai te manter acordado por horas. E nesse sentido, o livro ficou aquém das minhas expectativas, mas entenda, ainda assim é um livro muito bom, um livro sensacional. Eu acho que se você não for iniciar a leitura achando que vai sentir medo, achando que vai passar a noite em claro, você provavelmente vai amar esse livro e vai aproveitar muito mais a experiência do que eu, porque eu sempre ficava com aquela coisinha me dizendo, e aí, quando que o medo vai começar? E eu acho que isso atrapalhou um pouco o meu entendimento e a minha experiência de leitura. De qualquer maneira, eu adorei ter tido contato com a narrativa do Carlos Fuentes e eu com certeza vou querer ler outras coisas do autor, porque eu achei muito original e cativante a maneira como ele narrou, pelo menos esse livro aqui. E é isso, essa foi a minha leitura de Halloween e eu queria saber qual foi a sua. Qual o livro que você indica para quem quer ter medo, para quem quer levar susto durante a leitura? Coloca a sua indicação nos comentários que eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, me dá um like para me ajudar na divulgação do conteúdo. E se inscreva aqui no canal, caso seja a primeira vez que você assiste um vídeo meu. Me siga também nas outras redes sociais, porque eu sempre mostro tudo em primeira mão por lá. Os links vão estar na descrição do vídeo. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!